Via Justiça de hoje mostra o projeto Destrava Minas, iniciativa pioneira do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nossos convidados, o juiz auxiliar da terceira vice-presidência do TJMG, José Ricardo Veras, e o procurador do Estado, Kleber Reis Grego. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Eu começo perguntando para o senhor, doutor José Ricardo Veras, o que é esse projeto, quais os principais pontos e o que ele se propõe? Pois não, Carlos. Bom, o programa Destrava Minas, ele é um programa de cooperação interinstitucional. Ele objetiva o quê? O levantamento de obras públicas paralisadas no estado de Minas Gerais, que envolve, geralmente, problemas ambientais, estruturais, contratuais, situações que podem afetar ou que afetam diretamente o desenvolvimento econômico e social do Estado. Dr. Kleber Reis Grego, procurador do Estado, é também o coordenador da Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos da Advocacia Geral do Estado. O que cabe à AGE nesse comitê interinstitucional, doutor Kleber Reis Grego? Olá, é um prazer estar aqui com os senhores. O papel da AGE no programa Destrava Minas, essa iniciativa pioneira e muito bem-vinda do Tribunal de Justiça, é exatamente trabalhar na conciliação. O Estado, representado pela AGE, nesse caso, vai estar presente em todas as sessões, no sentido de colaborar com a solução dos problemas destinados, claro, a destravar essas obras públicas sempre muito importantes para o Estado. Doutor Zé Ricardo, como que surgiu a ideia do Destrava Minas? Bom, na verdade, é um programa, como eu disse, interinstitucional, que participam vários órgãos de poder. O Tribunal de Justiça, o Governo do Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a Advocacia Geral do Estado, o Ministério Público e a Defensoria Pública também mineiras. O objetivo é propor exatamente autocomposição processual e pré-processual, envolvendo essas questões, essas demandas, esses conflitos que envolvem essas obras públicas. Ele tem por base uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, de meados do ano passado, que, através de uma resolução, Resolução 325, instituiu a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, que objetiva exatamente uma integração entre os vários poderes da República, naturalmente envolvendo estados e municípios, para o trabalho conjunto no desenvolvimento e na busca dessas soluções em que essas entidades estejam envolvidas. É exatamente isso que eu proponho. Afirma-se que o que trava as obras de infraestrutura seria o excesso de judicialização. O senhor concorda com essa afirmativa? Concordo em parte, Carlos, porque as questões todas elas são levadas ao judiciário. O que acontece com qualquer problema, por menor que seja, em obras públicas, é exatamente a judicialização. No nosso ponto de vista, seria muito mais proveitoso para todo o Estado, para todos os cidadãos, que essas questões fossem levadas a esse fórum, que antes não existia e agora é muito bem-vindo, mas que poderiam ter sido utilizados antes. Qualquer questão ser discutida numa mesa com os atores envolvidos, no sentido de solucionar os problemas que, eventualmente, são questionados na Justiça e que sempre resultam no travamento dessas obras. A esse propósito, Carlos, se você me permite uma intervenção, eu acho que o doutor Kleber, tocou num ponto crucial, né, e você também, quando falou da judicialização, é claro, que nós estamos tentando passar por uma mudança de cultura, né? É uma cultura de diálogo, de conversa, porque nós sabemos que o Poder Judiciário, com 80 milhões de processos em tramitação, ele não dá conta, já há muito tempo. Então, nós temos que buscar, isso no âmbito privado, nós sabemos que causa um transtorno terrível para as pessoas, né? O travamento desse processo, o estrangulamento do Poder Judiciário, que não tem estrutura, não tem condições e que decide artesanalmente cada uma dessas lides, né? O que se dirá no âmbito do direito público, né? Que envolve exatamente o desenvolvimento econômico e social de todo o país. Então, nós temos que passar por esse momento de transformação. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais
como de resto todos os tribunais do país, tem hoje uma tarefa fundamental que foi instituída por uma nova legislação, notadamente a partir da lei da mediação, da lei da arbitragem e o novo Código de Processo Civil, que ele é contemporâneo da lei da mediação, a partir de 2015, dessa mudança. Então, hoje, todos têm o dever, a obrigação de contribuir com a solução consensual dos conflitos. Todos os atores que participam disso são obrigados a isso. E, no caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, essa política, essa consolidação dessa política, a implementação dessa política, se dá justamente através da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça, que tem essa atribuição institucional. Então, por isso que nós estamos participando aqui desse programa, com imenso prazer, importantíssimo, do Destrava Minas, e esperamos efetivamente poder contribuir. É claro que os atores, os principais protagonistas, são exatamente as pessoas envolvidas, as partes envolvidas. O Estado, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o cidadão, as representações públicas dessas ações. E nós temos o papel de atuarmos como facilitadores, né? Oferecemos o palco para essa discussão, naturalmente capacitada, mas altamente voltada para a busca da solução consensual desses conflitos. Doutor Kleber, então é correto concluir que a desjudicialização seria a essência do projeto Destrava Minas? Exatamente. O doutor Ricardo Veras ele também falou numa questão bastante importante, né? Mudança de cultura. Eu sou mais de 30 anos aí no exercício da profissão e posso dizer que, quando eu iniciei a minha carreira, era impensável chamar o Estado para uma mesa de negociação, exatamente pela indisponibilidade do direito público, né? Dos bens públicos, dos interesses públicos. Depois do Código de 2015, exatamente no artigo 174, que, segundo a nossa leitura, ele é obrigatório, né? A lei federal veio ordenando aos estados, municípios e à União que instalassem essas câmaras de mediação e resolução consensual de conflitos, não só na desjudicialização, mas também na pré-judicialização. Ou seja, evitar que cheguem ao judiciário qualquer outro conflito que possa eventualmente ser resolvido entre as partes numa composição de diálogo, de consenso, que é sempre muito mais efetiva quanto as próprias partes elas conseguem a solução para seus problemas. É muito mais eficiente do que a imposição de uma decisão judicial. Doutor José Ricardo, o que paralisou essas obras? Quanto tempo de paralisação? Que tipos de obras? Bom, nós sabemos que a administração pública ela realmente é complexa, né? Essas grandes obras elas são, por si, altamente complexas, envolvem várias questões, não só contratuais, ambientais, prestações de contas. Então, e nós temos, claro, os órgãos que atuam não só na efetiva construção dessas obras, nos contratos e tudo mais, como também os órgãos de fiscalização. Então, é uma legislação complexa. Então, de um modo geral, o Ministério Público, os tribunais de contas, as defensorias públicas, que estão naturalmente por trás do interesse público, do interesse do cidadão, eles estão sempre atentos. Então, isso acaba gerando, nasce um conflito, eu diria que quase que natural, pela complexidade das obras. Então, essas ações são ajuizadas, de um modo geral, a fim de que a administração pública se adeque, né, a toda essa exigência legal. Isso, indubitavelmente, acaba numa discussão e, conforme o doutor Kleber falou, o que nós queremos hoje é exatamente oferecer a desjudicialização, inclusive como um conceito amplo. Não só nós encerrarmos as ações em andamento, como evitarmos que elas sejam ajuizadas e permitir que as partes possam sentar antes do processo para conversar. Então, nós temos, o Poder Judiciário tem esse papel de efetivamente apresentar esse palco, de oferecer esse palco para todos que possam dele se aproveitar. A assessoria de comunicação do TJMG divulgou
a participação do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, no lançamento do projeto Destrava Minas. E segundo o que está lá, foi divulgado pela assessoria, o ministro disse o seguinte: o Brasil tem 14 mil obras inacabadas. Estamos falando em 150 milhões de reais jogados no lixo. E aqui em Minas, o cálculo extraoficial seria de 300 obras inacabadas. Doutor Kleber, o senhor estava falando aí, há uma complexidade legal que leva a esse travamento, não é isso? Exatamente. A malha legislativa que cerca a atividade pública, ela é muito grande e extremamente complexa. É uma dificuldade, vamos dizer, quase que insuperável. Qualquer administrador público satisfazer a todas essas exigências sem que abra espaço para, vamos dizer, para essa reação dos órgãos que o doutor Ricardo Veras falou, que são órgãos de controle muito justos, muito necessários na proteção do interesse público. Então, qualquer deslize ou qualquer inobservância, ela causa essa reação que sempre resulta, né? Nós esperamos que essa realidade mude, mas sempre resulta em pedidos liminares para travar as obras, para suspender processos licitatórios, e isso sempre acaba acontecendo. E depois que está judicializada a questão, a solução fica realmente bem mais complexa, exatamente pelas normativas que regulamentam os processos judiciais. A tentativa é que possamos resolver esses problemas quando eles identificados por esses órgãos de controle, sem a necessidade de recorrermos ao Poder Judiciário. Doutor Zé Ricardo Veras, alguns observadores disseram que, com essa iniciativa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais passou a ter, vamos dizer assim, mais um papel de fomentador do desenvolvimento. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Por que fomentador do desenvolvimento? Eu diria, talvez haja um certo exagero nessa expressão. Eu diria que, na verdade, ele deve contribuir, e ele tem esse novo papel, sem dúvida nenhuma, de oferecer o que se chama de sistema multiportas. Então, você tem que oferecer ao cidadão, ao jurisdicionado, a toda a nação, oportunidade de solucionar seus conflitos. E não apenas aquele antigo meio tradicional do litígio judicial, da ação judicial. Então, você hoje, antes de oferecer uma demanda, você tem que ter oportunidade, e esse papel está cabendo hoje ao Poder Judiciário, de oferecer uma conciliação, uma mediação, uma negociação, uma arbitragem, né? E se nada disso der certo, se de fato houver a falência do diálogo e que não permita se chegar a essas soluções que são indiscutivelmente mais baratas, mais rápidas e atendem muito melhor o interesse das partes, então nós caímos numa ação judicial que às vezes é necessária, né? Às vezes a questão é tão complexa e, de fato, se esgota a possibilidade de conversa entre os entes, entre os interessados, então acaba tendo que sair uma decisão judicial que não costuma agradar nenhuma das partes. Esse pensamento, doutor Zé Ricardo, diz o seguinte, que ajuda a economia, porque vai retomar as obras e, nesse momento difícil da economia, de crise econômica, vai ajudar um pouco nos empregos, né? Eu diria que é um efeito reflexo. Eu diria que é um efeito reflexo dessa nova conduta, desse novo pensamento, que realmente nós temos que estar muito atentos a ele. Porque se encontra muita resistência, né? O Estado está de parabéns de ter criado essa Câmara, né? Porque a legislação manda, mas o Estado se empenhou na criação, inclusive procurou o Tribunal de Justiça para uma capacitação, não sei se o doutor Kleber participou da equipe, houve um encaminhamento de 10 procuradores do Estado para essa capacitação. Eu tenho certeza que eles aproveitaram e estão aproveitando isso nessa Câmara. Inclusive perante os cursos de capacitação do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ também proporcionou e vários colegas meus participaram desse curso. Vou pedir licença aos senhores, vamos fazer um rápido intervalo. O Via Justiça volta em instantes. O Via Justiça de volta. Hoje nós estamos falando sobre o projeto Destrava Minas, uma iniciativa pioneira do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na área da conciliação
para a finalização de obras inacabadas, obras públicas inacabadas em todo o Estado. O projeto Destrava Minas realizou recentemente uma primeira audiência de conciliação, foi sobre o Hospital Regional de Conselheiro Lafayette, com obras paralisadas, e eu pergunto para o senhor, doutor Zé Ricardo Veras, quais foram as conclusões dessa primeira audiência? O processo chegou a nós por uma iniciativa do magistrado da comarca, que estava atuando no processo. Ele recebeu a notícia, através do tribunal, da criação desse programa, na verdade, um ofício que nós enviamos a todos os juízes, todos os magistrados do Estado, comunicando sobre a existência do programa e que eles alertassem para essa possibilidade, e o magistrado lá prontamente entendeu pertinente discutir uma tentativa consensual de solução para o caso e fez questão de dar um despacho fazendo a remessa do processo para a atuação do nosso Sejusc Social. Ele tem atuação em todo o Estado de Minas Gerais, independente de ter recursos, de ter ação, de não ter ação, ele tem essa atuação ampla em todo o Estado de Minas Gerais, por um ato normativo instituído pelo tribunal. Enfim, realizamos a audiência, todas as partes compareceram, foi uma audiência assim, de alto nível, porque todas estavam focadas na busca da solução e, como eu disse anteriormente, o papel nosso é de facilitador. Então, a gente não avalia mérito, a gente não está acima de ninguém, a gente senta à mesa, conversa, oferece a palavra, a gente apenas estabelece uma regra, que um ouça o outro, né, que pratiquem todos o que nós chamamos de escuta ativa, né, e as soluções vão chegando. Então, de fato, o doutor Kleber acompanhou essa audiência, foi fundamental na participação do Estado e contribuiu de forma fundamental, muito importante para a busca da solução. Não chegamos ainda à solução final, mas demos o primeiro passo e mediação em si mesmo. Nós não temos prazo para conversar, é o tempo que for necessário, quantas sessões forem necessárias, mesmo porque as situações geralmente são complexas, elas tratam com uma relação de continuidade, com vários interessados envolvidos. Então, nós damos um passo de cada vez, né? Mas o que foi extremamente importante observar, e o doutor Kleber poderá adentrar nos detalhes dessa audiência, do que foi acordado nesse primeiro momento, o que foi extremamente importante observar foi o interesse de todas as partes na busca de uma solução. Foi noticiado que houve uma suspensão de 6 meses da ação civil pública que paralisou as obras do Hospital Regional de Lafayette. O que significa essa paralisação, doutor Kleber, dessa ação civil pública? Pois há pouco estávamos falando sobre esse controle exercido pelos órgãos de controle da atividade pública, né? Esse é um grande exemplo. Um convênio firmado em 2009 pelo Estado, um repasse do dinheiro para a Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafayette, para que ela fizesse o hospital, por problemas que nós desconhecemos. A Prefeitura não conseguiu fazer, o que é muito comum em obras dessa natureza. A empresa contratada não consegue fazer, o recurso falta material, o cronograma é frustrado. Então, são vários os elementos que podem contribuir para a não execução desses convênios. E porque o convênio não foi executado, o Estado foi obrigado a exigir, na prestação de contas, a devolução do dinheiro repassado mediante uma tomada de contas especial em tramitação no Tribunal de Contas do Estado. Isso travou a obra. A obra ficou parada, muito tempo parado. O Ministério Público, muito cioso das necessidades dos munícipes lá da região, da micro e macro região de Conselheiro Lafayette, e entrou com a ação civil pública no sentido de obrigar o Estado a terminar este hospital. Só que não é simples assim, né? Um caso, por exemplo, que afeta diretamente essa obra é o terreno sobre o qual o hospital está sendo construído não é do Estado de Minas Gerais. Então, por força de lei, o Estado não pode gastar dinheiro nesse terreno. Então, o primeiro passo seria a estadualização desse terreno, que é complexa. Você precisa de autorização legislativa, você precisa da celebração de instrumentos públicos de transferência do domínio de imóvel.
Então, nessa audiência, essas questões foram abordadas. E como o processo judicial em si é, na realidade, um entrave para a celebração da conciliação, para o acordo consensual, foi pleito nosso no Estado que o Ministério Público, autor da ação civil pública, concordasse com a suspensão da tramitação do processo, enquanto na Sejusc Social nós todos vamos trabalhar, estamos trabalhando efetivamente para a obtenção dessa solução. E o Ministério Público concordou com muita facilidade, o doutor Ricardo Veras falou, foi verdade, foi uma sinergia muito grande entre todos os atores presentes naquela sessão e todos extremamente voltados a um único objetivo que era comum, solucionar a questão para que o Estado possa efetivamente implantar esse hospital que faz muita falta na região. Então, várias medidas foram adotadas, dentre elas a suspensão do processo pelo prazo de 6 meses, que é o prazo máximo que a lei permite de suspensão de processos judiciais. Nesse interregno, as partes já estão trabalhando intensamente no sentido de cada qual se desincumbir das suas obrigações, das obrigações que foram combinadas e aceitas espontaneamente, sempre no sentido de destravar a obra e fazer com que esse hospital seja concluído. Isso, a título de exemplo, Carlos, perdão, a título de exemplo, eu estou sempre interrompendo você, me perdoe. Não, é um prazer, pode só ficar para à vontade. completar, eu acho importante esclarecer que a suspensão do processo, a obra já estava paralisada. A suspensão do processo por esse prazo não foi uma pura suspensão, porque nesse período se estabeleceu algumas obrigações para que as partes possam exatamente dar os primeiros passos no caminho da solução. Então, uma reunião entre Estado e município para tratar da estadualização da obra do hospital, do terreno lá, né, que está registrado ainda no nome do município, não está em nome do Estado, né? Ajustar, por exemplo, qual que será a destinação do futuro hospital, porque inicialmente era apenas um pronto-socorro, agora o Estado tem planos de fazer um hospital regional. Enfim, então são várias tarefas que foram atribuídas aos interessados, que nesse prazo de 6 meses, eles se comprometeram de forma escrita a trabalhar, né, para nós voltarmos no segundo momento e darmos o segundo passo a partir do que foi conquistado nessa primeira fase. Eu queria acrescentar... Pois não, desculpa. doutor. Queria acrescentar um elemento muito importante. O Estado ele está trabalhando no sentido, a despeito das ações judiciais, ele está trabalhando no sentido de resolver esses problemas. E essa ideia foi levada nessa sessão da Sejusc Social. Desculpe, nessa sessão da Sejusc Social. O que foi dito lá é que estava havendo um retrabalho. O Poder Judiciário, na tramitação desse processo, caminhava no sentido da solução do problema e o Estado, paralelamente a esse processo, caminhava também na solução desse mesmo problema. Então, eram 2 esforços paralelos com dispêndio de recursos públicos, de servidores públicos, de armazenamento de dados em computadores, caminhando para o mesmo sentido. Com essa oportunidade que o Tribunal de Justiça nos deu, foi possível demonstrar isso para as partes e todas ficaram acordes, no sentido de que vamos unir os esforços para caminharmos mais rápido e com mais eficiência no sentido de solucionar o problema. Um exemplo, obras paradas há muito tempo, elas precisam ser reexaminadas para saber exatamente o que é preciso ser feito para que a obra possa continuar. Um exemplo que eu posso dar é obras paradas há tempos demais, elas não são recuperáveis, elas têm que ser demolidas e refeitas. Então, esse diagnóstico o Estado já está fazendo há bastante tempo em relação a todas as obras paradas. E nesse caso específico de Conselheiro Lafayette, agora no máximo na segunda semana de agosto, nós teremos um diagnóstico total e completo do que é necessário fazer nesse hospital para que ele chegue ao final. E só a partir desse diagnóstico é que o Estado vai saber qual que é a licitação que ele tem que fazer para conseguir esse objetivo. E isso ficou muito claro naquela sessão e todos concordaram com muita facilidade, cientes exatamente da necessidade de uma solução consensual para esse problema. Doutor Zé Ricardo, doutor Kleber, sempre lembrando, Sejusc Social. Eu queria entender isso melhor. Todos os casos das obras inacabadas terão que vir para Belo Horizonte para o Sejusc Social. O que é o Sejusc Social? Pois não.
nós atuamos, Carlos, nós criamos várias instâncias, vamos dizer assim, que significam mais portas para o acesso dessas soluções. Então, nós temos, no âmbito de cada comarca, nós temos o Sejusc daquela comarca, tá certo? Que está perfeitamente apto a receber qualquer demanda dessa espécie e promover uma tentativa de conciliação, de mediação. Algumas com mais dificuldade, outras nem tanto. E temos também, no âmbito do tribunal, o que nós designamos sejusques especializados. Então, nós temos sejusque de segundo grau, que cuida de promover a tentativa de conciliação e de mediação nos processos, nas ações que estão em grau de recurso. E, paralelamente a ele, nós temos o sejusque social, por exemplo, e o sejusque ambiental, que, independentemente de haver ação, de estar em grau de recurso ou não, eles têm atribuição em todo o estado de Minas Gerais e podem receber qualquer tipo de demanda, né? Naturalmente, que mais atento à repercussão da demanda, né? A importância daquilo para os interessados. Então, por quê? Aquelas causas que não têm essa grande repercussão, elas devem ficar mais a cargo do Sejusc, que está capacitado para isso. Nós temos também, gostaria de acrescentar, o que nós instituímos também neste ano de 2021, Sejusc virtual, né? Com essa questão da pandemia, nós instituímos a possibilidade de realizar em todo o estado de Minas Gerais, com base num Sejusc sediado aqui em Belo Horizonte, realizar sessões de conciliação e mediação para qualquer comarca do estado de Minas Gerais, partindo daquelas que ainda não têm Sejusc, ou daquelas que, mesmo tendo, não têm, estão com dificuldade no equipamento de videoconferência, estão com dificuldade ainda na existência de mediadores capacitados, e atuamos assim desse modo, sempre oferecendo um nível de oportunidade para todas essas situações. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais, começando com o senhor, doutor Kleber, nessas considerações. Bom, já que o tema é conciliação, a consideração final que eu gostaria de dizer é assim, vamos todos nos esforçar, doravante, em todos os problemas que tivermos, exatamente para a busca dessa solução consensual. Como eu já disse no início desse programa, é a solução mais efetiva e eficaz que se pode ter, exatamente porque quem dá a solução são as próprias partes e não um juiz mediante uma sentença judicial. Doutor Ricardo, o senhor vai fazer as considerações, mas eu vou incluir uma perguntinha aí. Esse trabalho do Comitê Interinstitucional do Projeto Destrava Minas, ele se encerra com a conclusão das obras que estão paralisadas hoje ou ele se projeta para um futuro? Ele, sem dúvida nenhuma, se projeta para o futuro e, espelhado nele, nós criamos um outro programa, que é o Destrava Minas 853, né? Também num sistema de cooperação interinstitucional, em que nós trouxemos para esse comitê representantes dos municípios mineiros, através da Associação Mineira de Municípios, e vamos tratar pontualmente, dar oportunidade a cada um dos municípios de fazer esse mesmo levantamento que o Estado está fazendo e trazer essas demandas para a gente. Então, eu não tenho dúvida de que isso será um programa perene e eu não tenho dúvida nenhuma do sucesso dele, mesmo porque nós temos aqui em Minas Gerais uma peculiaridade, eu já acompanhei isso há bem tempo, de que sempre houve um diálogo muito bom entre os poderes executivo, legislativo e judiciário e todas as entidades jurídicas do Estado, sempre elas mantiveram um diálogo. E agora esse diálogo está muito mais aberto, muito mais oportunizado e, portanto, dando muito mais chance de nós chegarmos ao que nós objetivamos, que é a busca da pacificação social e a busca do desenvolvimento econômico e social do Estado. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz auxiliar da 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, José Ricardo Veras, com o procurador do Estado, Kleber Reis Grego, que é o coordenador da Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos da Advocacia Geral do Estado. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Converse com a gente pelo nosso e-mail, viajustiça@mais.com.br e acompanhe a gente pelas redes sociais da MAGES. Muito obrigado por sua audiência.